E aí, minha gente, eu sou Rick Trindade e no vídeo de hoje o bate-papo é sobre fé sem religião. Vamos começar? Primeiro, eu preciso desejar feliz ano novo para vocês, que 2019 traga boas surpresas, muitas realizações, apesar do cenário político caótico que a gente está presenciando, infelizmente. Mas eu espero que seja um ano bom, apesar de tudo, seja um ano bom pra gente. Desde criança eu sempre tive fé, a minha fé sempre foi ligada ao divino, ao sagrado, então eu sempre acreditei em Deus, em Jesus, e desde criança eu percebia o quanto a fé está muito institucionalizada ainda. Muitas pessoas enxergam a fé, não desassociam a fé da religião. Então era muito comum, como eu sempre falava muito de Deus, eu sempre fui muito de ouvir música gospel, por exemplo, então era muito fácil as pessoas acharem que eu era evangélico. E elas chamavam susto quando percebiam ou quando eu dizia que não era. Uma porque aparentemente eu sempre fui quietinho, de uma maneira geral, de uma forma geral. Na escola e tal, nos lugares, eu sempre fui mais extrovertido com os meus amigos, pessoas que eu tenho uma ligação mais direta e tal. Mas isso é outra questão, isso é uma questão mais de silenciamento do que de timidez. Eu nunca fui uma pessoa tímida, e eu preciso falar sobre isso também. Só que as pessoas ligam muito um tipo de comportamento a uma religião. E aí, reforçando o fato de que eu ouvia música gospel, o fato de que eu falava muito sobre Deus e tal, as pessoas criavam essa figura do Rick evangélico, sendo que eu nunca fui. Embora eu me identifique com algumas coisas da religião, eu discordo de inúmeras outras. Então por isso eu nunca me converti, eu nunca fui de fato. Eu já visitei algumas igrejas e tal, já fui a alguns cultos, mas nunca de fato eu fui convertido. Eu frequentei uma igreja diretamente e tal, e virei evangélico ou sou evangélico. Esse vídeo é para falar sobre o quanto a gente ainda liga muito a questão da fé à religião. E não necessariamente é preciso. A fé não necessariamente está ligada a algo sagrado, a algo divino. Na universidade eu produzi com os meus amigos um documentário falando especialmente sobre essa questão de fé sem religião. O quanto as pessoas podem ter fé e acreditar em alguma coisa, mas que isso não necessariamente esteja ligado ao sagrado, ao divino. Então as pessoas podem ter fé em si mesmas, as pessoas podem ter fé na natureza, as pessoas podem ter fé nas relações que elas têm, e desassociar essa questão de fé, de religião, eu acho muito importante. Dias atrás uma pessoa postou na rede social falando sobre não cristãos falando sobre Cristo. E aí eu me perguntei se Cristo é uma propriedade da igreja evangélica ou se as pessoas são propriedade de Cristo. Propriedade, eu digo, de pertencimento, de se sentir pertencente ao Salvador, para quem enxerga Cristo como Salvador. E aí me veio muito essa dúvida de que como eu não posso exercer a minha fé, como eu não posso praticar a minha fé sem desassociar isso de uma instituição, sem que seja necessário pertencer a alguma instituição para que eu possa viver livremente a minha fé. Isso é uma questão muito profunda, eu acho. A gente ainda não consegue desassociar muito bem a questão da fé com a religião. A gente acha que uma coisa depende da outra, uma coisa está ligada à outra. E eu acho que não necessariamente assim. Como eu disse, eu sempre tive fé em Deus, eu sempre acreditei em Jesus, eu sempre fiz as minhas orações, eu sempre senti a presença de Deus e tal. Só que até hoje eu não senti a necessidade de institucionalizar essa minha fé. É um problema? Não. Eu não enxergo isso como um problema. Eu acho que cada um precisa percorrer o seu caminho. E se a pessoa sente necessidade de ligar a sua fé a uma religião, massa, beleza, tudo bem. Eu acho que isso vai de cada um, isso depende de cada um. A partir disso, eu tenho me permitido me questionar, não sobre a existência de Deus, eu acredito na existência de Deus, eu acredito na existência de Jesus, mas questionar algumas coisas que Deus faz, questionar algumas coisas que Deus não faz, questionar como é a minha relação com Deus, como é a minha relação com o sagrado, com o divino. E eu percebi que a minha relação com Deus ainda é baseada muito no medo, naquela questão, num Deus punitivo, num Deus que se você não orar, se você não pedir, se você não agradecer, se você murmurar, você vai ser castigado, se você pecar, você vai para o inferno, se você, sabe? Então, a relação com Deus ainda é visto, pelo menos a minha, eu acho que da grande maioria, ainda é vista muito pelo olhar do medo, não de um amor,
de um sublime amor, mas de um medo, de um pai que vai te dar castigo, de um pai que vai te punir. Então você precisa andar naquele quadradinho ali, você não pode pisar o pé fora, porque senão você vai ser punido. E eu tenho me questionado muito a respeito disso. Que Deus é esse, sabe? Que Deus é esse que entregou o seu único filho para morrer pela humanidade e ao mesmo tempo é um Deus que vai te castigar porque você pecou, vai mandar você para o inferno porque você pecou. Qual é o sentido disso, sabe? Qual é o sentido de entregar um filho na cruz para morrer por milhares de pessoas e jogar essas mesmas pessoas no inferno? Não estou aqui dizendo que o pecado é livre, até porque vai dar a visão de cada um, do mundo de cada um, das experiências de cada um. O que uma pessoa pode ver como pecado, para outra pessoa não pode ser. Então isso é muito relativo, eu acho. E para mim, o que tem sido importante questionar a minha relação com Deus é fortalecer mesmo, de fato, isso. Fortalecer a minha fé, fortalecer as coisas que eu acredito, sem que a minha criação, sem que as experiências que eu já tive passadas, sem que aquilo que é me ensinado de maneira não forçada, mas de uma maneira generalista, de que não, Deus é assim, 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 isso acabou não me permitindo ter uma relação mais saudável com Deus. Uma relação de pai para filho mesmo, de poder conversar sobre todas as coisas, poder desabafar, poder questionar por que sim, por que não. Eu acho que eu tenho melhorado muito, tenho muito a percorrer, na verdade. Depois que meu pai faleceu, eu entrei em conflito com a minha fé um pouco. E aí a gente se questiona muito. E eu acho que esse é um momento necessário também para quem tem fé. Para amadurecer a fé. Se questionar, identificar erros, possíveis erros, identificar também os exageros que a gente tem. E entender que para quem acredita em Deus, Deus é Deus. Para quem acredita em Deus, a gente pode manter uma relação saudável com Ele, sem que seja uma relação punitiva, sem que seja uma relação baseada no medo de que se a gente pisar o pé fora daquilo que foi planejado, a gente vai para o inferno, a gente vai sofrer e tal. E eu acho que a gente precisa amadurecer a nossa relação. Eu digo para mim mesmo que eu preciso muito amadurecer a minha relação com a minha fé, a minha relação com Deus, e entender algumas coisas, procurar entender algumas coisas e aceitar. Aceitar nem sempre é fácil. Quando se tem fé, quando se acredita em Deus, entende que a vontade de Deus é soberana, mas aceitar às vezes não é fácil. Então passa também pelos processos de amadurecimento de fé, de você aceitar algumas questões. O que eu posso dizer é que se questionar a relação que você tem com Deus, questionar a sua fé, é natural. Isso não quer dizer que você está deixando de acreditar em Deus, isso não quer dizer que você está sendo ingrato, isso não quer dizer que você está se entregando ao pecado ou qualquer coisa igual, mas que você está tentando buscar amadurecer a sua relação com aquilo que você acredita, com a fé que você tem. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curte aí, comenta, compartilha. Eu quero saber também de vocês, qual é a fé de vocês, no que vocês acreditam, como vocês se relacionam com a fé de vocês, como é que tem sido isso, principalmente nesses últimos dias aí, nesses últimos anos, como é que tem sido essa relação de fé e não religião, de fé com religião. Eu conheço pessoas que têm fé e religião e que pensam de maneira muito parecida comigo. Então é importante a gente também conversar, até porque a gente não está numa briga, né? Não deve ser uma briga. Eu acho que a gente precisa se unir mais, respeitar mais. Eu acho que essa é a palavra. Amor, eu acredito no amor, mas eu acho que o amor ele vem de uma construção, de uma relação. E o respeito não. O respeito a gente tem que ter, a gente tem que distribuir, e a gente tem que respeitar as escolhas e respeitar a fé do outro. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É nóis.